Fala pessoal, hoje é dia de falar sobre Los Delinquentes, filme da Argentina para o Oscar 2024, que também estava na Um Certo Olhar em Cannes, não consegui assistir em Cannes, mas consegui assistir aqui no Brasil. Ele chega agora no dia 26 nos cinemas e depois, posteriormente, chega na MUBI, esse filme que é um filme comprado pela MUBI na distribuição brasileira. Um filme bem interessante, filme de mais de 3 horas, o que acaba, infelizmente, ainda sendo impeditivo para muita gente, mas um filme que é muito, muito interessante. Ele vai partir aqui de uma... Claro, ele vai ter muito do que o cinema argentino faz bastante, né? Essa espécie de humor meio ácido, meio revoltado em algum sentido. O Darín geralmente incorpora isso muito bem, né? O que tornou ele muito famoso. No caso, ele não está nesse filme aqui, mas tem um pouco desse humor de revolta, digamos assim. Mas não é um filme que vai por essa linha de que muitos filmes hollywoodianos contemporâneos tentam fazer, de uma suposta revolução, como o Dumb Money faz, que na maioria das vezes é no mínimo ingênua. Aqui o filme ele não propõe uma revolução contra esse sistema que prega uma suposta liberdade, mas na verdade oprime cada um dos trabalhadores aqui, como o próprio protagonista diz, que trabalham para tirar 15 diazinhos de férias no ano e na verdade nem conseguem descansar. Então juntam dinheiro para nem conseguir usar esse dinheiro, que vai estar um pouco na moral desse filme, digamos assim. Então é muito interessante como ele vai fazer o trabalho aqui, partindo dessa ocasião, digamos assim, né? Parece que não é algo que surge planejado no protagonista, mas é um sentimento que aparece nele e a oportunidade, ele vê a oportunidade e acaba abraçando, e a partir de então arquitetando essa espécie de plano, digamos assim. Então o filme ele não vai, como eu disse, propor uma espécie de revolução contra o sistema em que toda a classe operária vai se juntar e esse tipo de coisa. Não, ele vai por um caminho que ele vê como mais possível, digamos assim. Um caminho que vai contra esse sistema, mas individualmente. Essa pessoa, ela não aguenta mais viver nessa falsa liberdade, ele decide buscar uma liberdade. E aqui ele tem essa piada, né, que ele prefere ficar 3 anos na prisão do que 25 anos trabalhando dentro de um banco, como se esses 3 anos na prisão fossem mais libertos do que esses 25 dentro do banco, e ele pudesse buscar uma liberdade plena depois disso. Filme que vai até por um lado meio bucólico, digamos assim, né? Vai buscar na natureza essa única liberdade contra o tudo que o capitalismo impôs nesse crescimento dessas cidades e desse trabalhador que trabalha cada vez mais, recebe cada vez menos e tem menos tempo para si. No meio de tudo isso, ele ainda consegue encontrar espaço para outros personagens, para além desse protagonista que some em alguns momentos do filme. Então é muito interessante como ele vai buscar até criar um certo paralelo entre esses dois personagens, que vão ver uma espécie de saída, digamos assim, né? E como ele vai filmar em cada um desses lugares é muito interessante, né? Quando a gente vê, mesmo quando ele está dentro do banco, a gente vai ver ele sendo filmado por portas, com espelhos, com coisas que parece que ele está sempre aprisionado ali dentro. A partir do momento que ambos esses dois personagens, né, quando eles vão para essa cidade mais afastada e tal, os planos são mais abertos, parece que o filme se acalma muito, não tem aquele lugar fechado, teto em cima, aquela luz opressora. Então ele vai criar aqui um trabalho muito interessante nesse sentido de esteticamente. E também como esteticamente ele cria muitas vezes essa relação dos dois, né? O próprio protagonista fala que ele não fuma, que ele é um ex-fumante, mas a gente vê aí a ironia, ele tá fumando o filme inteiro. E aí, em muitos momentos, ele vai criar por meio do cigarro. Muita gente comenta nos vídeos, né? Ah, por que tem os cigarros no filme? São desnecessários muitas vezes e tal. Enfim, nesse filme não dá nem para argumentar nesse sentido, né? Que aqui o cigarro surge quase como um escape desses dois personagens dentro dessa realidade. Então, muito, muito interessante o Los Delinquentes.
É um dos filmes que eu mais gosto da Mostra Um Certo Olhar. Uma pena que eu não consegui assistir em Cannes, mas por sorte consegui assistir agora. Um bom representante da Argentina, assim, não é um filme espetacular, mas eu pessoalmente acho melhor, por exemplo, do que o representante do ano passado. Eu sei que muita gente ama a Argentina 1985, eu gosto, com muitas ressalvas, acho, Los Delinquentes melhor. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa o primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais e acompanha a nossa cobertura da Mostra de São Paulo, tanto aqui quanto lá no Instagram. Por hoje é isso e corta.